Pessoal, a Onça Gaúcha hoje em caráter informativo, começamos os debates e conversas cruzadas com os candidatos a vereadores. Nosso primeiro candidato a vereador hoje, João Paz, pelo PL. Viemos aqui hoje em caráter informal, falar um pouco sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as funções que o João desenvolve. João, te apresenta aí e desde já muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Eu sou funcionário público, funcionário da FASE há 15 anos, sou casado, tenho 2 filhos e me lancei agora vamos dizer assim, nesse desafio de ser candidato a vereador e tentar fazer algo a mais do que só ficar batendo cadeado, vamos dizer assim, né? João, o que te levou a nascer esse vínculo político? Da onde essa vocação? Vocação política? Eu já me fizeram essa pergunta e quando eu olho para dentro de casa, eu tiro a resposta para isso. O fato de ter 2 filhos, eu sempre cito que eu tenho 2 filhos, é para poder fazer algo. Eu tenho a obrigação de fazer algo por eles. E não só simplesmente reclamar. Porque eu acho que é muito confortável as pessoas hoje dizem, tá ruim, não sei. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de fazer algo a mais, né? E aí eu entro nesse desafio. Aceitei, eu tenho hoje liberdade para poder agir como eu penso. E então vem desse desafio de fazer algo pelo futuro, né? Questão, por exemplo, eu bato muito na questão da educação. Eu acho que a gente vai mudar com a educação, eu acho que a gente tem que investir, são as duas pontas que a gente tem que investir no sistema prisional, mas a gente tem que investir na educação. Eu acho que a gente só consegue mudar e equilibrar quando a gente vai a longo prazo, mas não adianta a gente dizer também, né, só vou educar. Não, a gente precisa ter o nosso sistema carcerário bem fechado e eu acredito que tem que ser ampliado, sim, e ampliar a nossa rede de educação. Então é isso que me motiva a... E por que a escolha pelo PL? Tu já é coligado? Foi coligado alguma vez? Apoiou alguém? Ou a escolha do PL como? A escolha do PL vem pela oportunidade que eles me deram de ser o João de verdade. Tá? Eu consigo, dentro do PL, colocar as minhas ideias, os meus projetos com tranquilidade. O PL me ofereceu, me deu um lar, o qual eu posso ser o João que tem um objetivo, que tem uma meta dentro da política. Esse é a minha escolha pelo PL. Para quem está em casa, o PL hoje está em moda, ser esquerda, direita, qual é a posição? O PL é direita, faz parte da base do governo federal. O vice-líder do governo é o deputado Cherim, né? Ele é vice-líder na bancada lá do governo. Situação é apoiador do presidente Bolsonaro. Então fala um pouco para nós, quando é que tu entrou no centro, na fase, escrever um pouco da atividade, do que é esse termo novo que se criou, sócio-educando? E se tem assim, fazer um comparativo, hoje todos sabem o nome bonito faz e antigamente era FEBEM. Aquela história do meu irmão não pesa, o slogan que se usava na FEBEM. Só se mudou o nome ou teve investimento em profissionais, qualificação, a estrutura de trabalho? Assim, a fase, eu entrei em 2005 na fase. Eu entrei bem na transição, onde tu fazia a troca. Quando eu realizei o concurso era FEBEM. Entrei, era fase. Foi bem na troca. O que eu noto que foi a grande diferença é que foi dado muito mais privilégio, se eu posso dizer assim, muito mais privilégio pro só e a troca de nome, né? Que já foi menor infrator, já foi infrator, agora é sócio-educando. Só vem trocando as nomenclaturas, mas ela vem numa mudança onde ela coloca muito como os direitos humanos, no meu ponto de vista, um pouco equivocado, né?
Porque hoje, se chegar um menor lá internado, e a gente teve situação com isso, com uma infestação de piolho, eu não posso pegar, por mais que eu não posso pegar ele, segurar ele e raspar a cabeça dele para fazer essa higiene, essa questão. Não, eu preciso de uma autorização dele e da família para poder fazer essa higiene que é básica dentro de um sistema que é fechado, né? Que é um convívio que hoje eu acho que está em torno de 50. Eu digo acho porque eu tive que me afastar da minha função para poder me candidatar a isso, né? Tem 45 dias já de afastamento, mas quando eu saí estava em torno de 50 e poucos. A lotação mudou também. Pois é, isso é um tema interessante, porque quem passa na frente da fase, né, só enxerga muro. Uhum. E agora uma visão de dentro para fora que tu nos traz. Lotação da fase é respeitada ou não? É que em presídio está sempre no limite da superlotação? É uma panela de pressão ou não? Hoje menos. Hoje até se cumpriu, já vinha se cumprindo e tentando se adaptar à norma do STF, que fala em 108% a lotação. A lotação da unidade é 40%. Então tu coloca 44, 48 seria uma lotação normal, mas eu entrei na fase, a nossa unidade chegava a ter 80, o dobro, sempre uma panela de pressão. Muda muito o perfil nessa transição de nome, além da troca da nomenclatura, muda muito o perfil do interno. Claro, assim, eu entendo, e o pessoal de casa também entende que não se compara fase com unidade prisional, são coisas diferentes, mas do ponto de vista tecnológico, nós vemos em filmes norte-americanos os tipos de prisões que existem lá, por exemplo, de peixe, a coluna de peixe, sim, ou a vista por cima. Houve mudança de tecnologia na fase para controle de forma do sócio-educando, até para prevenir o agente? O que foi investido na questão do vídeo monitoramento, né? Foi colocado câmeras em todos os setores da unidade, menos dentro do dormitório, né? Agora, com questão assim, com relação a presídio e fase, essa comparação, só para as pessoas entenderem, o menor, quando ele entra lá, ele próprio já tenta trazer leis, normas, perfis da cadeia. Eles fazem automaticamente isso. Eles seguem, por exemplo, muitas regras que se tem criado dos próprios apenados, eles carregam muito com isso. Eles, né, já trazem isso para dentro. Eles usam muitas gírias, vamos dizer assim, exatamente a forma, por exemplo... A ideia de comando faccionada também? Também. Hoje o perfil é comandado por facções dentro da fase da mesma forma com que é no presídio. Entendeu? A gente já viveu momentos que o ano retrasado, o ano passado, teve uma divisão. Isso é bom porque deixou a gente numa situação de forma de incidir lá não poder por medo da rebelião, né? Sim, sim. A gente tem 4 anos já sem rebelião. 4. Pois é, isso mas é muito relativo essa questão da rebelião, né? Porque tu coloca a rebelião, não sei, tu tem a rebelião de todos, tu tem a rebelião de um grupo, tu tem a entrada do choque, porque muitas vezes foi controlado, mas a necessidade poderia ter sido a entrada do choque. Porque o que acontece hoje? Questão de celular é igual no presídio. Se entra celular para dentro, muita droga. O menor que tiver, mas eles ficam até os 21, né, o sócio-educando, que tiver acesso à droga é o que vai comandar. E o movimento de sócio-educandos
ele acontece todo em Pelotas. Tu trabalhas onde hoje em Pelotas? Como é o nome lá no CASE, né? CASE? Isso, a fase são todas, né? São é a fundação, o nome da fundação. São todas. E CASE é o centro, né? E tem diferenciação por exemplo, assim, eu vou trazer para o presídio. Tá. Penitenciárias é onde o detento cumpre a pena de forma fixa ali, e onde a movimentação de presos provisórios se chama presídio. Existe essa diferenciação na fase, nas casas ou não? Não, a lei é... Um movimento ali intenso. Muitas vezes o que acontece? É feito um rodízio. Bem claro, é feito um rodízio. É diferente do presídio, porque no presídio ele pode esperar até 1 ano, 2 anos para receber a pena, né? Na fase não, são 45 dias. Em 45 dias o juiz tem que julgar ou interna, ou fica no semiaberto, ou vai ficar... Hoje tem o aberto, que é, vamos dizer assim, que se chama semi-liberdade, que é gerida por uma ONG, né? Faz parte da fase, mas é gerida por uma ONG. São funcionários contratados por uma ONG. Mas muitas vezes a gente viveu uma rotação de preço pela superlotação. Eles são obrigados a ter relatórios de 6 em 6 meses de avaliação de perfil, se ele evoluiu, não evoluiu, seguiu regras, não seguiu. Mas nós chegamos a ter momentos de superlotação que o próprio juizado, para colocar, ele tinha que tirar. Então nós tínhamos crimes graves saindo por uma... Então a movimentação não é que nem o presídio de Pelotas ali, não é diária, ela é mais ajustar. Ela é, vamos dizer assim, mensal. Mensal. Porque e Pelotas é referência para o entorno da região sul aqui ou não? É toda a região sul. A Pelotas pega toda a região sul. Nossa, o cadastro territorial pega de quanto? De Camaquã para cá. Camaquã até o Chuí. Até o Chuí. Então, se tiver que o socioeducando ser corrigido, ele tem que ir do Chuí e vem para cá. Vem para cá. E as meninas vão todas para Porto Alegre. Não, aqui não tem feminino. Feminino só em Porto Alegre. Se chama o CASEF, que é a Fundação CASEF Feminina. Em momentos de crise, João, momentos de rebelião, momentos de extrema tensão, existe algum controle preventivo? Para começo de conversa, como é que se chama o cara hoje quem comanda a fase? Não o sócio-educando, mas quem comanda do ponto de vista administrativo ali, é o diretor. É o diretor. É o diretor, E quando que o diretor perde o controle do estabelecimento ali de reeducação, quem é que vem salvar? Porque não tem guarita na volta da... Na verdade, tem um guarda hoje, um brigada. Só um brigada que fica na guarita do lado de fora. Ele não tem envolvimento interno nenhum, nem sobre o pátio, nem sobre atividades de quadro, nada. Ele fica lá só fazendo a questão do monitoramento da parte externa, mas sozinho, né? É impossível. Uma pessoa sozinha fazer monitoramento de toda aquela área ali. Quando acontece a perda, a perda só se dá quando os agentes não têm mais como reverter. Aí tu retira todos os agentes lá de dentro e passa para a Polícia Militar, para a Brigada Militar. E aí entra o choque, o POI. Pois é, e aí é feita essa retomada. Para efeito Pelotas, desde que foi instaurado ali o 5º BT Choque, né? Veio um dos slogans dele seria para incutir na crise do sistema, tanto prisional quanto do socioeducando. Sim. Tu já vivenciou a entrada do 5º BT Choque ou ainda não? Não, eu não vivenciei isso. Há quanto tempo não tem em torno de 4 anos, né? Rebelião ocorreu revista com o POI, com o apoio do POI, mas eles não tinham o controle da situação, eles tinham uma supervisão só. Foi feita uma revista, toda a unidade, mas não feita
quem fez foram os agentes, eles tomaram, só deram um suporte, mas não o controle, porque o controle só se dá para a Brigada Militar quando se perde todo o controle dentro da unidade, quando os agentes não têm mais controle, né? Chegou o ponto de crise máxima, retira todos os agentes, a Brigada Militar faz a retomada e aí entrega a unidade de novo para os agentes. Entendi. Já que a gente está nesse tema polêmico sobre momento de crise, na sua visão, João, o uso progressivo da força como sócio-educando, porque às vezes o sócio-educando, o nome é bonito, sócio-educando, mas às vezes o camarada ele tem quase o mesmo peso que tu, ele tem o mesmo estatuto e pode ter até um poder letal muscular muito maior que o teu. Então, às vezes, tu não sei como é que funciona a incursão do agente dentro do sistema lá, mas às vezes tu não dá supremacia de força, de numérica, quer dizer. Então, sim, o que acontece é feito um cálculo de cada agente tem que ter o controle de 5. Tá. Né? Então, isso é só na lei, porque dificilmente tu consegue ter um para cada 5. Às vezes é 1 para 10, 2 para 15, então isso é só uma lei. Mas a questão da força, o que acontece? Quando a gente tem que fazer a incursão, a gente procura se reforçar o máximo que puder, né? Questão numérica de agentes, porque a gente não tem nada. Não tem bastão, não tem escudo, não tem gás, não tem spray de pimenta, nós não temos nada, é só feito. E um detalhe que é bem interessante é que são 60%, não quero errar o número, mas em torno de 60% dos agentes são mulheres. Então, na hora da incursão, da força, tu tem que tentar reunir o máximo de homens, até por essa questão que tu citou, da força. Um adolescente de 18 anos, vamos dizer assim, com 80 quilos surtado, não tem como. Entendeu? Tu precisa ser numérico. E se sim, aí foi o que eu te falei, a supremacia numérica, ela bate, ela sufoca a supremacia individual muscular. Sim. Mas quando tu não tem um recurso humano, aí que entra os recursos letais. E aí tu tá me dizendo que tu não tem nada. Nada. A nossa única arma de defesa é a palavra. Né? E a questão... E o uso da algema, quando que se é autorizado, se é que é autorizado no sócio-educando, transporte dele, João, como é que faz um transporte? É controle verbal? É a primeira estação do uso progressivo da força? É só verbal ou não? Se usa a algema? Como... para condução externa, sempre algemado. E, por exemplo, existe o atendimento psiquiátrico, é uma psiquiatra que vem contratada e faz o atendimento. Ela só atende se ele tiver algemado. Então, é colocado a algema. Ainda se discute, hoje ainda existem pessoas, juízes, promotores, que têm o entendimento que não é necessário o uso da algema na condução. Mas pela segurança do sócio-educando e do agente, tu conduz ele sempre algemado, até porque na questão, por exemplo, ele saiu para a rua, todo mundo quer liberdade, né? Se ele tentar fugir, e aí tu tiver que fazer o uso da força para segurar ele, vai todo mundo se machucar. Agora, ele estando algemado, ele sabe que ele não vai conseguir. Então, tu consegue ter mais tranquilidade. Já passei por situações de ser advertido por juiz, por estar conduzindo ele dentro do fórum algemado. Acho que os nossos fóruns não são preparados para o menor. Para o menor e para o próprio preso, porque muitas vezes a gente se cruza, SUSEP faz conduzindo preso, é uma movimentação muito grande. Eu conheci o fórum de Santa Vitória, a gente leva eles lá, ele é muito, muito bem separado, ele foi planejado, então tu fica com ele numa cela, e quando o juiz chama, tu sobe com o elevador por trás,
e tu entra por trás sempre com a proteção de grade, tu vem com ele e tem uma cela em cima também para ele fazer, para aguardar fazendo a triagem. Agora, a estrutura, muitas vezes, eu já passei por situação de ter que pegar o adolescente que tentou agredir o promotor. O problema também da estrutura do judiciário é a exposição dele sendo conduzido na frente de pessoas ali, e aí quando há essa exposição, quem fica por ruim é o próprio agente. Exatamente. E existe muito dessa defesa. Ninguém vai analisar a falta de estrutura do judiciário, vão analisar o agente que está conduzindo. Mas as pessoas olham a algema, as pessoas que defendem que nem nós, ou a Brigada Militar, ou a Polícia Civil tem que usar a algema, e muitas vezes eles deveriam olhar com um olhar um pouco, tentar entender que é para evitar um problema. É para a segurança do menor. Nossa segurança do menor também. Menor, do sócio-educando, porque tu não vai, ele vai ter uma ação, não vai fazer essa ação e tu vai ter essa segurança de estar com ele algemado, né? Sim. Mas nenhum a gente não pode fazer uso de nada de nenhum equipamento. Isso aí, será que tem alguma coisa, já foi reivindicação da categoria? Já. A gente tem muita reivindicação na questão, é solicitado o uso de escudo, né? Porque muitas vezes eles estão aglomerados, rebelados dentro de um dormitório, né? Então tu não tem nem o escudo para te entrar, fazer a entrada e o domínio. O próprio spray de pimenta, né? Que dá aquela... Sim. Controle de tudo civil. Né? Tu dá o spray de pimenta, todo mundo consegue agir. Não, nem isso. Então, a gente tem essa reivindicação, mas há muitos anos. Até foi feito um projeto que colocava caneleira, proteção no braço, porque o que acontece muitas vezes da mordida. Mordida é complicado, mordida ou cabeçada, né? Muitas vezes quando tu contém ele, se tu não tiver uma proteção, a primeira coisa que tu tá contido, tu bate com a cabeça. E o primeiro socorro no sócio-educando é feito dentro da unidade dentro da casa, ou tu tens conduzido PS? Existe dentro da unidade o atendimento, existe a enfermaria. Ele tem enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. Caso de sutura, a maioria dos casos assim que seja um pouco mais grave, tem que deslocar para o PS. Ou para a UPA agora. Transações penais sobre dinheiro que é pago no judiciário. Existe algum fundo que reverte em razão da fase? A fase recebe alguma ajuda do Poder Judiciário ou não? Muito. E não só o de Pelotas, né? Como a comarca, como a fase aqui, Pelotas pega todas as outras, principalmente Rio Grande, que tem muito, chega a ser 30%, 40% dos internos ser de Rio Grande, e eles revertem as multas, por exemplo, o muro foi construído com uma multa da Corsã. Né? O promotor lá designou que seria construído um muro em torno da unidade do caso aqui. Até deu deu uma discussão com o juiz. Tu diz os termos de ajuste de conduta? Exato. Aí teve uma discussão porque o prefeito de Rio Grande queria a verba para Rio Grande. Mas o promotor teve um entendimento que aqui presta um serviço para Rio Grande. Então, essa verba veio. As multas aqui são revertidas para dentro da fase ali para comprar computador para os adolescentes, para comprar para melhorias. Isso existe, é revertido dessa forma, assim, recebe apoio as câmeras externas foram postas, eu acho que, se eu não me engano, o valor foi em torno de R$40 mil, veio também do judiciário. Eu acho um dado, assim, que eu gostaria de te passar, gostaria de deixar isso
registrado, é o custo de um... Pois é. De um interno hoje gira em torno de 18 mil reais por mês. Um interno dentro da casa. Gira em torno de 18 mil reais. Então é um valor que eu considero... Isso levando em conta a hora do agente, a alimentação. E a alimentação do sócio-educando, como é que é feita? Vem terceirizada, né? Ela vem de fora. Ela vem formato de marmita? Isso. São 5 refeições por dia. 5? 5 refeições por dia, carne 2 vezes por dia, ao meio-dia 150 gramas de carne e à noite 100 gramas de carne. Fruta todo dia. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para comprar a fruta para os filhos, ou para a gente ter alimentação com a fruta, mas vai frutas, a própria carne. Né? Eu acho um custo altíssimo. Eu acho que o acaba não tendo um retorno nesse valor. Entendi. Porque eu acho que as pessoas que administram não entendem, por exemplo, é dado curso lá dentro do Senac, tem curso interno lá. Mas é isso que eu ia te perguntar, como é que é a educação? Eles ficam no ócio lá ou tem atividade? Não, tem a escola, tem as atividades físicas, eles têm... Ele é obrigado a frequentar a escola lá? É obrigado a frequentar a escola. Aí tem os que são colocados no curso. Esses recebem um salário, acho que em torno de R$800, com todas as vantagens. Por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia. Ele recebe todo esse para fazer o curso. Só que o que eu vejo, que para mim é o grande equívoco, com essa questão da alfabetização se tornar algo muito rápido, mas são analfabetos funcionais, só com um ano de série, mas não com aprendizado, ele é posto para fazer um curso de auxiliar de escritório. Ele não vai sair de lá e conseguir um emprego como auxiliar de escritório. É ineficaz. É ineficaz e um custo altíssimo do curso. Então, por exemplo, nós temos lá menores que trabalhavam como soldador na rua. Entendi. Então, por que tu não qualifica ele para ele ganhar aquilo ali? Teve uma situação, a Manco bancou um curso ali de encanador. Muito legal, cara. Muito legal. Tu dá a oportunidade dele sair ganhando, porque um encanador, tu já sai dentro de uma obra, né? Já sai qualificado como um ofício. Como um ofício e dentro da tua realidade. Entendi. Né? Então, esses números... sabe qual é desse sistema S, qual é os custos que ele oferece lá hoje? É só auxiliar de escritório? Auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar... só dessa questão de burocrática. Por que o juizado entende que menor não pode trabalhar em serviço pesado? Porque nós conseguimos uma parceria para construir, seria um salão, até seria para os menores, do material e uma pessoa que faria o monitoramento da construção, que ia ensinar. E os adolescentes fariam a construção. O juizado negou por entender que o menor não pode trabalhar Trabalho forçado. Trabalho com força, né? Exigindo força física. Mas tu acaba tirando a oportunidade que ele teria de aprender ali e sair fazendo alguma coisa. Porque eles podem ficar até os 21, a pena máxima são 3 anos. Mas ele pode ter sido apreendido com 18. E a pena dele é até 21. E se nós tivéssemos que mapear essa população socioeducanda, de 18 a 21, qual é o percentual que seria, João? Hoje o juizado está com entendimento, está tentando segurar eles, julgar mais rápido para com que 18 e 19 anos eles saiam. Tá. Né? Antigamente não. Como demorava muito para sair a sentença, e daí ele ser apreendido, nós tínhamos um número bem maior, de 20, 21, fechando 21, né? Entendi. Porque no dia que ele fecha 21 ele tem que ser
Sim. Né, extinto a medida dele. Chamo de medida, tá? Não é isso. Aí é extinta a medida dele. Mas hoje a gente pega ali dos 15 aos 18, dentro de uns, a maioria com perfis com crimes contra a vida. Porque hoje o assalto, até foi celular, né? Foi tirado de crime, né? Não é mais. O celular até R$500 não é. Da significância? Ele tem que fazer só um ajuste de conduta, não é necessário que ele. Mas esse dado aí, entende que o crime de furto é o que mais faz com que exista o sócio-educandos ou não? É que nem o presídio é o 157 e o 155. Não, o que acontece? Eu tenho uma visão assim, ó. Existe como fazer isso? Qual é o homicida mais qualificado que tem é o menor. É o menor. Por quê? Porque ele é imprudente. Sim, ele sabe que vai cumprir Exato. a medida sócio-educanda e com 18, 19, 21 ele está extinto. Acabou para ele. Então eles são os melhores homicidas que tem. Porque ele vai fazer e ele sabe que ele tem aquele prazo para fazer. Tanto que tu conversa com eles e eles são muito claros nisso. Muitas vezes tu pergunta, né? Pai, agora tu vai sair? Se eu sair antes do 18, eu vou ter que fazer um... Né? Então eles sabem que eles têm essa pena muito menor. Por exemplo, menor que nem nós tivemos lá com 10, 12 homicídios, 14 homicídios, pegaria 80 anos. Cumprir os 30 Não, mas eu digo de pena, sim, você teria que cumprir pelo menos os 30 daí. Na fase, aqui em Pelotas, eu não me lembro de 3 anos, de ninguém ter cumprido a pena de 3 anos. Nenhum cumpriu essa sentença por inteiro, essa sentença sempre ela é absorvida. E os crimes não são, as infrações não são julgadas em separado como no presídio. Por exemplo, é sempre o crime mais grave. Se ele tem um homicídio e 50 furto, como esse é mais grave, sim, ele responde só esse. Os outros são postos dentro desse absorve todos eles. E não pega, não é como no presídio. O presídio ele vai pegando tipo 1 mês a mais, 2 meses a mais, 3 meses, somando e coloca. Então eles têm essa vantagem também. E aí entra a questão do porquê que eu vejo eles como os melhores homicidas que tem, pela imprudência e pelo impulso do adolescente. O adolescente ele é mais impulsivo, os hormônios dele estão a milhão. E ele quer se afirmar dentro da facção, dentro do meio qual ele já está vivendo. Então ele... Bom, João, agradecer a tua presença aqui, o carinho, as palavras cordiais da nossa conversa. E espero que tenha uma próxima hora para a gente conversar sobre. Eu que agradeço, me coloco à disposição e foi muito bom, muito legal essa conversa. A gente conversou, tu não falou qual é o teu número, João, para o pessoal de casa. 22 mil. 22 mil? 2200? 22 mil. João Paz, 22 mil. Bom, pessoal, então, relembrar os amigos, sigam a Onça Gaúcha no Instagram, @OncaGaúcha, e no nosso domínio, www.onçagaúcha.com.br. E é isso aí, uma boa noite a todos.